E eu tenho pregado aqui, e não vou mudar minha pregação não. A besta é um assírio, é um islâmico, né? Da religião muçulmana. Ora, quando Jehoanã, que se chama de João, escreveu o Apocalipse 6, os 4 cavalos, o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto, ninguém sabia que isso aí era a Igreja Católica, os papas, né? Precisou de William Marion Branham revelar esses 3 cavalos. O branco, nicolaísmo, conquistador com a coroa e um arco sem flecha, os papas de Roma. O vermelho com a espada, Santa Inquisição e cruzada. O preto com a balança, vendendo indulgência, mercadejando, tornando a salvação a mercadoria. Ou seja, William Branham revelou isso. Quando Jehoanã escreveu, eu vi um cavalo branco, um cavalo preto, um cavalo vermelho, um cavalo preto, ninguém sabia o que era. Precisou de Deus enviar um profeta. Eu não digo que eu sou profeta. Eu não me autoproclamo profeta, eu sou só um pregador. Mas a Branham falou no 4º selo que o 4º selo estava fechado. Que não era para o tempo dele, a revelação do 4º selo desse cavalo, que na Bíblia de William Branham era amarelo. Mas hoje é verde, verdoso, esverdeado. Só falta dos 4 cavalos, um cavalo galopar. E vem do Islã, vem do norte de Israel, Síria, Líbano ou Turquia, de acordo com Daniel 8, versículo 9. Eu não vou mudar. Esta é a interpretação do 4º cavalo, cujo montador, o cavaleiro, se chama Morte, cuja cor dele é a cor da capa do Alcorão. Assim como o cavalo branco, vermelho e preto eram os papas, era o catolicismo, montando nesses cavalos e galopando, conquistando no cavalo branco, nicolaísmo, conquistando os laicos, a membresia, trazendo as cruzadas no cavalo vermelho e a Santa Inquisição, e vendendo indulgência com a balança no cavalo preto. Eu estou querendo dizer que o catolicismo, romanos, papas, vieram depois do Apocalipse escrito por Achalia e Jehoanã. Assim também esse cavalo verdoso, Jehoanã, que se chama de João, escreveu primeiro. Depois é que veio o Islã, Mohammed, Maomé, acho que ele nasceu no ano 632, né? E aí fundou o Islã, Mohammed, Maomé, da Arábia Saudita, né? Daniel capítulo 11, versículo 38 diz que esse personagem ele vem, e quando ele vier, ele vai adorar a um Deus com D minúsculo, que não é dos seus antepassados, dos seus pais, e seus pais nunca conheceram. Ora, os árabes da Arábia Saudita, Mohammed da Arábia Saudita, Maomé, o pai do islamismo, o pai da religião muçulmana, ele é ismaelita, filho de Abraão com a egípcia H, né? Dali vem os ismaelitas, 12 príncipes, vem a Arábia Saudita, vem os Emirados Árabes, o Catar, o Bahrein, o Kuwait, o Oman, vem o Iêmen, que é os filhos de Fátima, a filha de Maomé, gerou os iemenitas do Iêmen, né? Os Houthis do Iêmen. Então, mas Ismael, gente, ele era filho de Abraão, como Isaac, que nasceu de Sara. E de Isaac vem Jacó, de Jacó vem as 12 tribos de Israel, né? Você vê que Isaac e Ismael, o pai é o mesmo, Abraão. Mas o engraçado aqui, o interessante, é que os ismaelitas não adoram Jeová. Não adora Jeová é o Criador, El Shaddai. El Shaddai é o Todo-Poderoso. Não adora El Elió, o Altíssimo. Não adora Adonai, Senhor nosso. Os árabes do Islã, o Alcorão. Eles não adoram Adonai, Elohim, o Eterno, aquele que existe por si mesmo. Ou seja, os ismaelitas, conforme diz a Bíblia, adoram um Deus estrangeiro, estranho. Não era esse Deus que Abraão, Isaac, Jacó e José, as 12 tribos de Israel adorava. Israel adorava Jeová, Yahvé, Jeová. Agora os árabes adoram Alá Akbar. Abraão nunca adorou Alá. Isaac nunca adorou Alá Akbar. Jacó
Jacó, Jacob, nunca adorou Allah, nem Yosef, o governador do Egito, ou as 12 tribos de Israel. Temos a Bíblia. O Deus de Israel é Yahvé, é Jeová, o Criador, é o Elion, o Altíssimo, é o Shaddai, o Todo-Poderoso. Os judeus falam hoje de Hashem. Então, Allah, Akbar, Allah, o misericordioso. Eu não sei que misericórdia, porque quando a besta muçulmana, a besta islâmica vier, a Bíblia diz que vai decapitar. Eu já expliquei aqui que degolar, cortar, matar alguém cortando o pescoço, se ficar uma pelinha, um corinho aqui, uma pele da cabeça, do pescoço ao corpo, é degolar, morreu degolado. Mas se cortar a cabeça se separar do corpo, é decapitar. E a Bíblia diz em Apocalipse 20, versículo 4, que todos aqueles que a besta decapitou, essas almas reviveram e reinaram 1000 anos com Machia no milênio, E quem mata decapitando não é a Igreja Católica. A Católica usou a Santa Inquisição, fogueira, em Joana d'Arc, John Hus, nos ossos. O Wycliffe já tinha morrido em 1415, quando foi queimado John Hus lá na Boêmia, antiga, acho que Tchecoslováquia ou Croácia, Desenterraram os ossos de John Wycliffe e queimou os ossos de Wycliffe, A Igreja Romana sempre matou com fogueira. Porém, ainda hoje, os países islâmicos, como a Arábia Saudita, do MBS, Mohammed bin Salman, eles matam decapitando. E é no centro da cidade. Aquela espada torta do Islã, não faz uma curvatura, a espada islâmica não é reta. Reta é a espada dos cruzados, dos templários, do catolicismo, do cristianismo. O Islã, a espada é torta, tem uma curva. E na Arábia Saudita, lá onde está a sepultura de Mohammed, em Medina, cidade de Medina, onde está a pedra preta, a Kaaba, em Meca, na Arábia Saudita, em Riad, lá eles decapitam e a besta vai decapitar. Não duvide do que eu estou a pregar nesta hora, as escrituras, a interpretação das escrituras, a palavra de Deus, que aí vem o quarto cavalo verdoso, verde esverdeado, cujo montador e o cavaleiro se chama Morte, cujo Apocalipse 20 diz que vai decapitar. Quem não aceitar a marca, não estou dizendo que vem da Arábia Saudita. Para mim é Naum capítulo 1, versículo 1, Naum 11, Naum 14, Naum capítulo 1, versículo 15. Todos esses textos aí diz que ele saiu da Síria. Quem criou a capital da Síria foi Nimrod. O mesmo que criou a Torre de Babel, a capital da Síria era Nínive. Hoje está ali em Mossul. Porque o Iraque, que é a antiga Babilônia, sua capital hoje é Bagdá. Mas eu estou falando, não é de Bagdá, eu estou falando de Nínive. Saiu de Nínive. O conselheiro de Belial que maquina o mal contra Jeová, o Criador, o Deus de Israel. Essa hora está chegando. E Daniel 8:9 diz que ele foi para o norte de Israel. E a hora dele vai chegar, gente. Então eu estou dizendo aqui que a Igreja Católica Romana, o Vaticano, não existia. Quando Ioanã escreveu o cavalo branco, com uma coroa, um arco sem flecha, um fanfarrão, cavalo vermelho com uma grande espada, trazendo guerra, cruzadas de Santa Inquisição, cavalo preto, com a balança, vendendo, mercadejando, vendendo salvação com indulgência. Ou seja, a Igreja Romana veio depois para cumprir essa profecia. Assim também é o quarto cavalo do Apocalipse. É o único que falta galopar. E leia Apocalipse 17, onde a Bíblia diz que a besta, juntamente com 10 reis, 10 chifres, virão contra a grande prostituta, que está assentada, uma cidade assentada em 7 colinas, que está embriagada do sangue dos Kadosh. E ali diz que a besta e os 10 reis, os 10 chifres da besta, vai comer a carne. Isso aí é o banco do Vaticano, o ouro do Vaticano, as terras do Vaticano. Vai tornar a grande prostituta nua e desolada. E diz que vai queimar ela com fogo. A besta e os 10 chifres vai queimar a grande prostituta com fogo. Então, um papa não pode ser a besta. Leão 14, Francisco, Benedito, Bento XVI, agora estão pregando na internet que o Papa João Paulo II, Karol Wojtyła da Polônia, vai ressuscitar dia 18 de maio e vai virar besta. Para com isso, gente. Por que não acredita no que eu prego? Na Bíblia, Daniel 8:9, que a besta vem do Oriente Médio, ou do Líbano, Síria ou Turquia.
Aí fica aí, uma hora é o Bento XVI que vai ressuscitar do abismo, outra hora é o Papa João Paulo II. Daqui um dia vai surgir uma doutrina dizendo que Francisco, o Bergoglio, o Mário Bergoglio da Argentina vai ressuscitar. Mas crer na Bíblia não querem. Crer na Bíblia, nas Escrituras. A besta e os 10 chifres vão queimar a grande prostituta, a cidade de 7 colinas, 7 montanhas, com fogo. Então ela vem de fora do catolicismo. É assim que Deus vai fazer a Igreja Católica Romana pagar pelo derramamento de sangue de 68 milhões de cristãos, protestantes, de cientistas. Porque o Galileu Galilei, se ele não recua, a igreja ia queimar esse cientista na fogueira, né? É que a igreja, na idade das trevas, queimava até os cientistas, né? Bastava dizer alguma coisa, mesmo que fosse científico, fosse verdade, mas se a igreja romana não atestasse, não aprovasse, não podia ser dito. Na idade das trevas, ela queimava mesmo. Hans Kremer, o inquisidor da Alemanha, não escreveu o livro Martelo das Bruxas? Um livro com especialidade para queimar mulheres na fogueira, ou seja, por qualquer razão, motivo, se classificava a mulher como bruxa, sem falar que os padres, antes de queimá-las, aproveitavam elas com sexo, né? E quantos milhões de mulheres morreram queimadas por causa do livro do inquisidor da Alemanha, Hans Kremer, que não dizem que não gostava de mulher, eu não sei não. Eu não sei disso não, né? Porque mesmo esses seminários aí grudados, seminário de padre, convento de freira, eles descobrem túneis onde os padres vão para os conventos das freiras, as freiras vão para o convento dos padres e viver sem sexo. Não consegue! Os religiosos, sacerdotes católicos, dizem ser sacerdotes, imã de mesquitas muçulmanas, pastores de igrejas, rabinos do judaísmo, a gente sempre vê esses escândalos aí. Aborto, criança nascendo, não consegue viver. Eu estou pregando isso aqui agora, gente, porque a Mambrana falou no quarto selo que o quarto selo estava fechado, não era para a geração dele, era para outra geração, é um selo para o futuro. E hoje eu estou pregando, é verdoso a cor do cavalo, é esverdeado, é o Islã, é a religião do Islã, do Alcorão, que vai cumprir essa profecia que o William Branham não pôde abrir. Ele não abriu nem o quarto selo, William Branham, e o William Branham não abriu o 7º selo. Ele disse que estava fechado ao público mais próximo à vinda do Senhor. O restante da revelação, que tem que ser revelado, vai ser revelado. Só que o William Branham disse que seria 7 truenos, 7 trovões. O William Branham falava na linguagem dele lá, do tempo dele, traria a fé bíblica para o arrebatamento. Hoje eu não prego fé, eu prego emuná, mudou. Mas é a palavra de Deus, é as Escrituras. E esse tempo está chegando. Para terminar, vemos que no dia de ontem Israel criou uma lei lá na Knesset, Parlamento de Israel, pena de morte para os terroristas, né? Palestinos. Então agora, quem matar um israelense, em 90 dias Israel executará com pena de morte, né? Agora Israel está em guerra contra o Líbano, Síria, Iraque, Irã. Mais para frente vai vir outros países. E aí a ONU, estudiosos, especialistas, a ONU diz que criar pena de morte nessa hora também é um crime de guerra de Israel, né? Mas Israel criando pena de morte, gente, a Bíblia diz que a besta vai se sentar no 3º templo lá. Israel criando pena de morte, a Bíblia diz que quem não adorar a besta vai ser decapitado. Ou seja, parece que quando a besta vier, Israel já vai ter pena de morte, né? Agora, por que Israel não cria uma lei, os deputados, que até o Benjamin Netanyahu, do partido Likud, ontem ele foi lá votar para aprovar a pena de morte? E por que Israel não cria uma lei para acabar com o dia do orgulho gay em Tel Aviv, Jerusalém moderno? Que acontece na 2ª semana do mês de junho. Daqui um dia vai ter o dia do orgulho gay. Você acha que as passeadas, as paradas gay em Tel Aviv, Jerusalém, para porque tem guerra? Os judeus são terríveis. Eles são capazes de fazer parada gay, dia do orgulho gay, homenagear, fazer festa, comemorar, mesmo com guerra. Não fizeram parada gay, dia do orgulho gay, com guerra contra Gaza, com apoio do exército de Israel. Ao invés de Israel criar uma pena de morte, até o Ben-Gvir lá, o ministro da Segurança de Israel, estava dando champanhe ontem feliz,
que agora Israel vai poder matar com 90 dias quem matar um israelense. Mas Israel não sabe que Israel vai, além de construir o terceiro templo, Israel não sabe que é a besta muçulmana que vai se sentar no terceiro templo. E com Israel com pena de morte, com lei. Olha só, a Bíblia já fala que a besta vai se sentar no terceiro templo e quem não adorar ela vai morrer. Israel já está ajudando no cumprimento dessa profecia com pena de morte, gente. Agora, por que Israel não vai criar uma lei para acabar com o dia do orgulho gay, a qual eles aprovaram o dia do orgulho gay em 1998? Se você olhar, Israel não ganha guerras mais. Depois que Israel se tornou um país que tem o dia do orgulho gay. Esse Israel de hoje não é Israel de Davi Ben-Gurion. Davi Ben-Gurion era ateu, comia carne de porco, era da Rússia. Era do Partido Trabalhista, declarou a independência do Estado de Israel em 15 de maio de 1948. Israel foi para a guerra da independência e ganhou. Mas também Israel não tinha o dia da parada gay. Israel ganhou a guerra do Yom Kippur em 73. Israel ganhou a guerra em 1967 dos 6 dias. Era 45 mil soldados israelenses contra 500 mil de soldados de países muçulmanos. Egito, Sudão, Irã, vários países muçulmanos. Israel ganhou com 45 mil soldados contra 500 mil. Ou seja, antes dos aviões saírem do Egito, do Líbano, Israel destruiu tudo. Mas também Israel não tinha um dia da parada gay. Ganhou a guerra do Yom Kippur, ganhou a guerra de 1973. Mas presta atenção no que eu estou a pregar nesta hora. Desde quando Israel criou o dia do orgulho gay, a parada gay, agora Israel não ganha guerra nenhuma. Não ganhou a guerra em Gaza. Só vemos os terroristas do Hamas recrutando. Diz que ganhou a guerra no Líbano contra o Hezbollah, um braço do Irã, xiismo, mas está sempre se recompondo o Hezbollah. Diz que cortou a cabeça do povo, o Ayatollah Ali Khamenei, mas não vemos o Irã derrotado. O Irã resiste. Agora pergunta para mim por que Israel hoje não ganha uma guerra. Não ganha mais as guerras. Não ganhará as guerras. Por causa do dia da parada gay, do orgulho gay. Mas Israel está criando leis. Leis que está criando, está achando que vai ser para o bem. Depois os judeus é que vai sofrer nessas leis aí, porque a besta muçulmana vai usar a pena de morte. A própria lei de Israel. E também nós não estamos na Torá, no olho por olho, dente por dente. Nós estamos na Brit Hadashah. E Israel matou o Mashiach no Calvário, na cruz, no Monte Caveira, no Monte Gólgota. Você sabe disso. Então, fica de olho nas profecias, gente.